Schaeffer, então, vai fazer o seminário, vai estudar teologia. Em 1929, tinha sido fundado o seminário Westminster, na Filadélfia. Bastante conhecido, alguns teólogos presbiterianos brasileiros estudaram nesse seminário. Eu posso citar aí o Davi Gomes, por exemplo, Davi Charles Gomes, estudaram aí, vários outros conhecidos. Esse seminário foi fundado em 1929 por um grupo de teólogos, né? O Gresham Machen, o Cornelius Van Til, Ned Stonehouse, que era um biblista de Novo Testamento, o Oswald Ellis, que era um estudioso do Antigo Testamento, o Kuyper, que era da área de teologia sistemática, e tinha outros caras. Esse pessoal fundou esse seminário porque eles saíram do Seminário Teológico de Princeton. O Seminário Teológico de Princeton é um seminário muito importante para a gente entender a vida do Schaeffer e a obra dele. Esse seminário foi fundado em 1812, se não estou enganado. Acho que eu estou enganado. Enfim, os presbiterianos me corrijam depois. Mas é um seminário antigo, foi o seminário de Princeton. Ele foi fundado a partir de um fundamento claramente reformado, mas de uma determinada corrente dentro do presbiterianismo americano. A assim chamada velha Princeton, Old Princeton, que é dessa primeira fase aí do século XIX, eles tinham uma visão teológica bem mais escolástica e a gente poderia dizer um pouquinho racionalista. Então, essa primeira fase do seminário está ligada à obra de Archibald Alexander, que foi um grande teólogo presbiteriano. O herdeiro do Archibald Alexander foi Charles Hodge. E escreveu, né, uma teologia sistemática também muito importante, né, bastante conhecida aí hoje. A linha da Old Princeton é que eles não gostavam muito da ênfase emocional da escola reformada eduardiana, né, por assim dizer, que é o pessoal que seguia Jonathan Edwards. Jonathan Edwards enfatizava muito as afeições religiosas. O pessoal da velha Princeton achava que a fé é muito mais uma coisa racional do que uma coisa de afeições religiosas. Era uma ênfase da Old Princeton. Apesar de haver sempre uma discussão dessa questão das afeições, né? Mas havia uma certa divergência e eles não gostavam muito de Jonathan Edwards, não. Apesar de hoje, né, a gente tem todo o influxo de Edwards na igreja evangélica hoje, principalmente por causa do John Piper, eu diria, né, que é o principal popularizador da teologia reformada, do calvinismo do Jonathan Edwards, né? Mas aí você tem esses caras, o Charles Hodge, que foi mais ou menos contemporâneo do Kuyper, na Holanda, e depois você tem o Archibald Alexander Hodge, se eu não estou enganado, acho que esse é o nome completo, que era o último aí da tríade, né? Desses grandes teólogos da velha Princeton. O que acontece é que, na verdade, com o próprio Archibald Archibald Hodge, já no final do século XIX, muda um pouco as ênfases teológicas, começa a ter uma abertura maior para esse lado da emoção, dos sentimentos e tal. Isso se torna um pouco mais relevante. Mas, enfim, havia essa ênfase mais racional, né, no seminário. Eu estou contando isso porque o que acontece? Quando chega no início do século XX, o influxo de estudantes de teologia que aprenderam teologia liberal na Alemanha e estavam indo para a América do Norte foi muito grande. Então você tem várias controvérsias nas grandes denominações americanas em torno de teólogos que estavam negando pontos da teologia clássica, tipo negando a divindade de Cristo, ou negando a expiação penal, ou negando que a Escritura fosse sem erros. Na controvérsia com um cara chamado Charles Briggs, que era um estudioso, era um biblista presbiteriano, que foi deposto da igreja presbiteriana, por sinal, o Hodge começou a formular uma doutrina de inerrância das Escrituras, porque o termo de inspiração plena ou plenária, que era usado antes, ele tinha sido meio distorcido. Então ele começou a adotar esse termo inerrância. Então Hodge, junto com os dois Hodges, na verdade, juntamente com depois Benjamin Warfield, que foi um outro grande teólogo presbiteriano de Princeton, formularam a chamada doutrina da inerrância e esse consenso aí da Princeton conservadora.
Só que quando chega aí no final do século XIX, para o início do século XX, mas principalmente nos primeiros 20 anos aí, nas 2 décadas do século XX, o liberalismo começa a tomar conta dos grandes seminários, das grandes universidades americanas. E eles acabam perdendo a batalha no seminário de Princeton. Eles acabam perdendo a batalha no seminário de Princeton, começam a ser reprimidos nos pontos que eles vinham defendendo, que a igreja presbiteriana toda devia defender. E, enfim, no final dessa controvérsia, eles acabam deixando o seminário e fundando outro seminário, que é o de Westminster. Em 1935, o conflito é tão grande que o Machen é deposto do ministério e removido da igreja presbiteriana. E aí eles fundam uma outra denominação. Mas foi uma grande controvérsia. Na época, o Schaeffer lembra isso, que na época, quando dava controvérsia eclesiástica, saía no jornal. Saía nos grandes jornais, nas revistas e tal, porque as coisas que aconteciam na igreja eram notícia, né, para todo mundo. Então foi uma coisa que mexeu muito com o país. O Schaeffer se graduou em Westminster exatamente no ano em que Machen é deposto da igreja presbiteriana. E isso é importante porque o contexto em que Schaeffer está entrando para o ministério é um contexto de um intenso conflito dos evangélicos com os liberais ou com os evangélicos mais frouxos, por assim dizer. Quer dizer, frouxo é meio pesado, né? Depende da sua posição aí. Mas havia essa intensa controvérsia e, nesse momento, está começando o fundamentalismo, né? É quando aquele série de livros, The Fundamentals, que deu nome ao movimento fundamentalismo, foi produzido, com contribuição de vários autores, James Orr, da Escócia, alguns anglicanos, conservadores, o próprio Benjamin Warfield, Rod, muita gente contribuiu para o The Fundamentals. É interessante que havia uma diversidade muito grande de opiniões na época. Você pensa que o livro que gerou, só para contar um caso assim, curiosíssimo, James Orr é um dos principais autores do The Fundamentals. Era um teólogo escocês, né, presbiteriano. Mas o James Orr, na época dele, ele era bastante a favor, para os irmãos terem uma ideia, de Darwin. Olha que curioso. Mas ele foi um dos caras que escreveu o The Fundamentals, que iniciou o movimento fundamentalista. Então, o movimento fundamentalista, quando ele começou, ele não é o que depois se chamou de fundamentalismo. Ele era formado de alguns dos melhores intelectuais americanos, ingleses, e tinha inclusive uma diversidade de opiniões ali, mas todos comprometidos com a inerrância bíblica e com as doutrinas fundamentais, expiação penal, né, divindade de Jesus, 2 naturezas de Cristo, eram os pontos, né, do The Fundamentals. Todos estavam defendendo esses pontos. Mas ainda era um movimento bem inteligente. O que acontece é que os evangélicos são tão reprimidos pelos liberais que depois o Schaeffer vai falar sobre isso. Eles meio que entram num gueto. E o Schaeffer adquire nessa época uma mentalidade de gueto, de se isolar completamente do que tinha do lado de fora. Por causa dessa perseguição mesmo que os evangélicos estavam sofrendo em todos os lugares. Teve o processo Scopes, né, mais ou menos por esse período, que também queimou muito filme do movimento evangélico, de forma injusta, inclusive, na América do Norte. Mas então, em 1935 também, o Schaeffer se casa com a Edith Schaeffer. Eles eram bem diferentes, o Schaeffer era meio deprimido e às vezes tinha explosões de raiva. Ele tinha explosões de raiva mesmo. Tinha época que ele, sei lá, tinha um vaso lá na casa dele que ele chutava e quebrava o vaso. A Edith ia lá e colava o vaso de novo. Depois ele ia lá e chutava outra vez. Mas essa história é mais para frente. Então o Schaeffer era meio explosivo, apesar de ser muito interessado nas pessoas e tal, mas o gênio dele era meio difícil. E a Edith, por outro lado, ela era muito multitarefa, ela fazia muita coisa ao mesmo tempo, super ligadona, trabalhava sem parar, e escrevendo, cuidando de jardim, cozinhando, aconselhando, cuidando de menino, 10 coisas ao mesmo tempo. Tipo, vocês conhecem, né? Algumas pessoas assim. Então, a Edith, e ela era mais refinada, a educação dela era mais refinada e tal, só que ela era mais distraída também. Diz que o Schaeffer morria de raiva porque ela chegava atrasada em tudo, não tinha jeito. Qualquer programa que fosse, na hora de sair, ela nunca estava pronta. Ela nunca estava pronta. Diz a lenda que uma vez ele pegou o carro e foi embora para o aeroporto e deixou ela para trás. Aí os estudantes viram que ele tinha largado ela, botaram ela no carro e saíram atrás para levar ela. Então, assim, parece que eles tinham de vez em quando tinha um arranca-rabo, assim, porque eram personalidades muito diferentes. Mas, se não fosse a Edith, o Schaeffer estava na água.
porque quem segurava as pontas quando ele estava nos momentos ruins era a Edith mesmo. Ela segurava as pontas. Então, gente, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, viu? Isso é verdade mesmo. Então, logo depois ele foi completar os estudos em Westminster e se envolveu com a nova denominação, né? A Orthodox Presbyterian Church, que era a que saiu da que tinha ficado liberal, né? Então isso aí é o casamento deles, 1935. Tem umas fotos com uma resolução melhor, mas aí já dá para ver, né? Que era um casal jovem, bonitinho, e os dois estudantes de teologia se preparando para o ministério. O pano de fundo histórico da vida e trabalho de Schaeffer era a retirada do evangelicismo de sua posição como corrente principal da sociedade para tornar-se um movimento separatista e marginal. Então essa era a realidade que eles estavam vivendo nesse momento. O Schaeffer se tornou cristão e teve a sua formação teológica nesse momento. Conflito e isolamento. Nessa época ele estuda com o Cornelius Van Til, que é um dos grandes apologistas do século XX, o principal mentor do método pressuposicional de apologética, que é uma das fontes do pensamento, principais do pensamento de Francis Schaeffer. O próprio Van Til vem de uma outra tradição teológica, né? O Van Til foi influenciado pelas ideias de Abraham Kuyper, pelas ideias de Herman Bavinck, principalmente, que foi um teólogo reformado da escola kuiperiana, e está em português já tem uns 2 anos, né? 2 anos e meio. A editora Cultura Cristã lançou, é fundamental. Mas vocês percebem que é um estilo de teologia bem diferente de um Rod, por exemplo, de um Gruden. É bem diferente do calvinismo norte-americano, o jeito como eles constroem a coisa. O Berkhoff é meio que uma síntese da teologia calvinista americana com Bavinck. Louis Berkhoff, né? Alguns de vocês devem conhecer. Mas o Van Til, então, ele também tem esse blending aí, porque ele andou junto com... Ele estava em Princeton, ele foi influenciado pela teologia de Princeton, da Old Princeton. Então, ele também tinha uma pegada mais racionalista sobre certos aspectos, né? Ele achava que essa questão da consistência lógica era muito importante, apesar dele ser um pouco mais aberto do que o próprio Schaeffer, né? Porque... mais aberto do que outros reformados como Clarke, porque ele achava que podia ter paradoxos, né? Ou o que ele chamaria de paradoxo. E outros teólogos reformados não aceitariam isso. Mas ele tinha uma ênfase na razão e o pensamento dele tinha uns traços bem dedutivos ou dedutivistas, mas ele foi muito importante para o cristianismo norte-americano. E então, por causa do Van Til, o Schaeffer recebeu, além da influência do calvinismo princetoniano, ele recebeu essa influência do calvinismo holandês via Cornelius Van Til, que tem em português também já algumas coisas dele, estão disponíveis, já em língua portuguesa. Hoje, desculpa, eu passei no meu e não passei no de vocês, vamos lá. Esse é o Cornelius Van Til. Aqui a gente tem uma foto dele dando aulas, né? E foi um grande teólogo, muito importante. Greg Bunsen e John Frame foram 2 herdeiros do pensamento dele. John Frame até hoje está na área aí, tem um livro de apologética cristã muito bom, que eu acho que o John Frame está exatamente entre Schaeffer e Van Til, em algum lugar entre Francis Schaeffer e Van Til. Ele é um vantiliano que abriu-se mais para outros aspectos interessantes de outros métodos apologéticos, que o Schaeffer, na verdade, sem ter o mesmo grau de precisão teológica, já vinha fazendo algo nessa direção. Então eu acho bem legal juntar Frame com Schaeffer. E aí, acho que aí você entende o que o Schaeffer tem a ver com o Van Til. Entende melhor. Bom, então o que acontece? Nesse contexto, ele estuda com o Van Til, aprende com o Van Til a crítica à neortodoxia, que estava crescendo na época, a Karl Barth. Acompanha o debate entre Karl Barth e Emil Brunner, mas, curiosamente, ele prefere a posição de Emil Brunner, isso é muito interessante. Schaeffer opta por apoiar Emil Brunner naquela discussão sobre teologia natural, se existe ponto de contato ou não existe ponto de contato com o incrédulo. Então, Barth dizia, não existe ponto de contato nenhum. É necessário uma revelação totalmente sobrenatural que não tem nenhuma base, um conhecimento que o homem possa construir de baixo para cima. Já o Schaeffer
Já o Emil Brunner dizia que não, que é possível sim você discernir, por exemplo, uma ética social que seja harmônica com o cristianismo, contemplando a sociedade, contemplando a criação, e aí você poderia conectar natureza e graça, né? Então, o que o Schaeffer dizia? Que o Barth separava totalmente natureza e graça, e que o Brunner conectava um pouco melhor. É curioso saber disso, porque é claro que o Schaeffer era contra todos os movimentos neo-ortodoxos, mas isso não o impedia de ler esses autores e de aprender com eles. E dentro do Labrie, os discípulos do Schaeffer são muito claros sobre isso. O Dick Kais, por exemplo, que estudou tanto com Cornelius Van Til quanto com Schaeffer. Depois eu vou falar sobre isso, mas ele é muito explícito sobre isso, que Schaeffer era bem claro, não, nessa discussão de teologia natural, a posição melhor é de Emil Brunner, em vez da posição do Barth. Então aí, material para estudo, né, para quem está fazendo teologia de forma mais avançada. No seminário também conheceu a crítica de Cornelius Van Til a Tomás de Aquino, que por sua vez é bastante dependente da crítica de Bavinck. Lá ele também formou suas ideias sobre Hegel, embora Van Til não tenha falado muito sobre isso. O contexto lá era o contexto de um cristianismo bem determinista, não enfatizava muito a questão da personalidade humana, era super cheio de, por assim dizer, usos e costumes. Então ele vivia num contexto em que se defendia a abstinência total de bebidas, por exemplo, né? Isso era a realidade do seminário onde ele estava estudando. E a Bíblia de Schaeffer, a Bíblia de estudo de Francis Schaeffer, isso é legal. Quem sabe qual foi a primeira Bíblia de estudo de Francis Schaeffer? Scofield. Parece assim, até uma piada, né? Não é não. A primeira Bíblia do Schaeffer foi a Scofield. Eu me senti feliz porque foi a minha primeira também. Eu aprendi o dispensacionalismo antes de eu desaprender, para aliviar os irmãos. Eu aprendi o dispensacionalismo estudando na Bíblia de Scofield. E o Schaeffer se tornou pré-milenista e foi a vida inteira pré-milenista por isso. E eu sou pré-milenista também, mas eu não sou dispensacionalista. Mas eu tenho pelo menos o Schaeffer nas minhas costas, então acho que os irmãos vão me perdoar, né? Alô, som. Então, em 1937, esse pessoal era tão radical e surgiu um princípio, tinha um cara chamado Carl McIntyre. Quem já ouviu falar de Carl McIntyre? Foi um líder aí, presbiteriano, que ele introduziu um princípio que ele dizia o seguinte: para proteger a igreja não basta a gente ter a teologia correta, tem que ter uma pureza institucional. Então a gente tem que excluir, separar tudo que não encaixa com essa pureza institucional. Então eles começaram a defender essa pureza da igreja local ou da denominação, mas de um modo tão rigoroso que eles começaram a brigar entre si. E aí o seminário que tinha sido fundado para se libertar do liberalismo dividiu. Aí ficou o Westminster por um lado e o Faith Theological Seminary para o outro lado. E o Oliver Buswell, que foi um líder evangélico importante, e o Carl McIntyre foram para esse seminário novo. E o Schaeffer foi com eles, porque ele tinha essa cabeça também. Ele pensava desse jeito. O jovem Schaeffer já estava convencido de que havia um ponto de contato real entre o crente e o incrédulo, na base de uma verdade e da realidade compartilhada. Uma visão que levou a uma inquietude e protesto por parte de Van Til, mesmo em seus anos de aposentadoria. Então, embora o Schaeffer tenha aprendido sua apologética de Van Til, ele desenvolveu e mudou um pouco as suas posições. Curiosamente, Van Til está um pouquinho mais perto de Karl Barth nesse assunto do ponto de contato do que Schaeffer. Schaeffer está mais perto de Brunner, nessa questão do ponto de contato, que a gente vai tratar mais para frente. Mas isso é muito importante. Quando o Schaeffer vai para o Faith Theological Seminary, ele já tem essa ideia de que é possível conversar com o incrédulo, não só pregar para ele, mas conversar com ele sobre filosofia, cultura e fazer uma pré-evangelização com ele, antes de falar do evangelho. Por que é possível fazer pré-evangelização? Porque há um ponto de contato entre nós e o incrédulo. Esse é um ponto muito importante do pensamento do Francis Schaeffer, que a gente vai continuar estudando. Depois disso, em 1937, nasce a Priscilla Schaeffer, a primeira filha do casal. O Francis Schaeffer se gradua no Faith em 1938 e foi o primeiro ministro ordenado dentro da nova denominação presbiteriana, né? Porque eles dividiram, e aí tinha a OPC, né? Orthodox Presbyterian Church, e aí eles criaram a Igreja Presbiteriana da Bíblia.
Porque era assim, tinha a igreja presbiteriana, mas ela não era ortodoxa o suficiente. Aí surgiu a igreja presbiteriana ortodoxa. Aí ela não era bíblica o suficiente, aí surgiu a igreja presbiteriana da Bíblia. E é assim que vai, né? Depois surge a igreja presbiteriana da Bíblia do Espírito Santo e por aí vai, né? O pessoal vai aumentando os nomes. Porque não tem igreja boa, né? Não existe igreja boa, então a gente vai dividindo e sempre fazendo uma outra. Desculpa a ironia, irmãos, não pude evitar. Mas o Schaeffer foi, né, ordenado nessa outra igreja, foi pastor por 3 anos em Grove City, na Pensilvânia. A igreja cresceu muito e eles desenvolveram um maravilhoso trabalho de evangelização de crianças. Foi um traço do ministério deles. Em 1941 nasce a Susan Schaeffer, a segunda filha do casal. Aqui são algumas fotos, né, algumas fotos da família. Aqui é a Edith, a gente já tinha visto, né? Aqui nós temos também a Edith com as filhas e o bebê. Aqui a Edith também, aqui com o Frank Schaeffer, que deu muito trabalho. Desde criança ele deu trabalho. Não sei se já ouviram falar dele, mas ele continua dando trabalho, por sinal. Aqui está o Francis Schaeffer, Edith e a família inteira, né? As 3 filhas, né? A Susan, a Priscila, a Prisca e a Debbie, que nasce um pouco mais tarde, e o Frank Schaeffer aqui, quando ele era feliz. O Frank Schaeffer é um filho do Schaeffer que depois eu vou falar sobre ele, mas ele meio que se revoltou no final da vida e hoje ele, tipo assim, não vai à igreja nenhuma. Ele crê em Deus, mas ele saiu totalmente das igrejas evangélicas, escreve livros contra, e ele virou um cara muito, muito complicado. Nós vamos falar mais sobre ele. Então aqui nós temos uma outra foto, que é a outra igreja que o Schaeffer assume depois, né? Eu vou falar sobre ela já já, que é a igreja de St. Louis. É a igreja de St. Louis. O Schaeffer é esse da ponta aqui. Agora eu estou em dúvida se aqui é Grove City ou St. Louis. Mas esse é o Schaeffer com o pessoal. Eles criaram umas escolas dominicais muito legais, que enchia de criança e os meninos convertiam, ficavam na igreja mesmo. E teve gente depois que virou pastor, foi para o ministério, muita gente continuou trabalhando. Ele era um evangelista muito eficiente, Francis Schaeffer. Ele sempre foi um grande evangelista. A partir de 1945, os horizontes começam a se ampliar. O ministério de crianças deles começa a crescer e eles fundam o Children for Christ. E é interessante, né, como que é a divulgação do material deles, né? Olha só o que está escrito aí no material: separados, centrados na igreja e completos. Mas é isso que tinha a ver com a mentalidade do fundamentalismo da época. A gente tem que separar, entendeu? É bem por aí mesmo. Então, em 1945 é criada a Children for Christ. Em 1947, o Schaeffer diz à Mesa Independente de Missões Estrangeiras Presbiterianas, que foi o pivô da primeira divisão denominacional, o Meitchen, junto com outros caras, fundaram uma junta de missões independente da junta principal. E aí a igreja presbiteriana não aceitou isso, foi uma confusão esse negócio. Mas em 1947 essa mesa está funcionando, esse board, essa junta missionária, e o Schaeffer fala assim: olha, eu estou preocupado com as crianças e os jovens da Europa. Ele tinha muita preocupação com o que estava acontecendo com a Segunda Guerra Mundial, ele sempre tinha preocupação, eu conversava com soldados que iam lá para a guerra. Então passou a guerra e ele falou: estou preocupado com o pessoal lá. E aí a junta decide programar uma espécie de tour na Europa para ver como está a situação lá e ver o que a igreja americana poderia fazer a respeito. Essa tour vai durar de julho a setembro de 1947, ele vai visitar 13 países, dorme em 53 lugares diferentes, conversa com vários líderes cristãos por toda a Europa, e ao mesmo tempo que ele está vendo como está a situação das igrejas, como pode atingir melhor os jovens e as crianças, pensando muito no ministério deles, né, o Children for Christ. Ele também tinha muita preocupação com o liberalismo teológico, porque a neortodoxia estava crescendo muito na Europa. E ele sentia no dever de combater a neortodoxia, de combater o Karl Barth. E ele ficava de olho num movimento chamado Concílio Mundial de Igrejas. Quem já ouviu falar do Concílio Mundial de Igrejas? É um concílio ecumênico que junta assim, as igrejas cristãs do mundo todo, mas que, como foi detectado desde o início,
vários dos seus líderes eram liberais. E isso gerou uma reação. Muitos evangélicos não participavam de jeito nenhum do Concílio Mundial de Igrejas, ou tentavam fundar outras associações. E o pessoal do Schaeffer, os amigos dele, tentou organizar, na época que ele estava ainda com Karl McIntyre, eles tentaram organizar uma espécie de concílio independente de igrejas cristãs, que seria de igrejas realmente fundamentalistas, com nada de liberalismo teológico. E ele ficou lá, ele foi para a Europa e foi vigiar, ele foi assistir palestras. Tem uma história interessante que ele foi assistir um culto, que ele ficou horrorizado, um culto numa igreja, um encontro teológico de liberais, que a impressão que ele tinha, teve culto e tudo, é que aquilo era paganismo puro, que ninguém acreditava em nada. E aí ele, numa outra cidade, eu não sei se foi na Finlândia que ele estava, ou não foi na Finlândia, não estava no programa, né? Eu não sei dizer agora se foi Grécia, mas ele foi em algum país onde existem igrejas ortodoxas orientais, e ele conta que ele foi numa missa de uma igreja oriental, e ele ficou abismado, porque ele achou mais cristão a missa dos ortodoxos gregos do que o culto dos liberais. Quer dizer, ele não gostou disso, mas ao mesmo tempo ele teve que admitir que tinha mais cristianismo lá do que na igreja liberal, e daí ele começou a falar isso. Ele começou a dizer publicamente que os liberais estavam mais longe do cristianismo do que o catolicismo, apesar dele atacar o catolicismo, mas ele começou até a dizer isso. E a gente pode até dizer que isso é bem verdade hoje, né? Com o impacto da igreja evangélica no catolicismo, o catolicismo está revisando muita coisa, e alguns setores dele estão mais próximos do protestantismo do que alguns protestantes, né? E evangélicos, tanto liberais como neopentecostais, né? Ao mesmo tempo, gente, o Schaeffer ficou indo em museu, ele foi em muitos museus, ele ficava olhando a arquitetura, porque ele era muito curioso com isso, e ele teve uma espécie de aula de cultura europeia. Ele tirava fotos, fez slides daquilo, e essa experiência que ele teve na Europa transformou muito a vida dele, porque ele viu o passado por trás do cristianismo, ele ganhou uma perspectiva que ele não tinha como um pastor norte-americano, né? E nesse contexto ele encontrou com vários teólogos também, encontrou com Lloyd Jones na Inglaterra, com o Berkouwer na Holanda. Na viagem de volta o avião quase caiu. Tipo assim, chegou a ficar na água, quase na água, né? Eles ouviam o barulho do mar da janela do avião, mas o avião tinha mandado um Mayday, e aí saiu a notícia nas rádios americanas, e a Edith estava ouvindo o rádio, e quando ela ouviu, ela falou, não sabia que avião era, mas já achou que era a mulher sempre acha que é o marido dela mesmo, né? Mas parece que foi uma coisa sobrenatural mesmo. Aí ela começou a orar na mesma hora que ele estava orando, os dois lados. E aí parece que tinha dado pane em 2 motores, e quando dava pane em 2 motores nesse tipo de avião, os pilotos depois explicaram para o chefe que não voltava. E de repente, assim, quando o avião estava quase tocando a água, ligou de novo os motores, do nada. Aí o avião subiu e eles chegaram em casa. E aí ele foi perguntar para o piloto, ele falou, isso, não sei o que aconteceu não, isso nunca acontece. Desligou o motor, desligou, só liga depois que você pousar, se você não cair. O mundo era mais difícil, né, na época. Mas isso ele achava que era meio que uma confirmação de que ele ia ter muita dificuldade, mas ao mesmo tempo que aquela viagem era muito importante, né? Então olha o que ele diz no final. A viagem terminou. Essa foi a grande experiência espiritual da minha vida, atrás apenas da minha conversão. Tem sido maravilhoso reconhecer a unidade da Igreja de Cristo e percebi novamente o quão corretos estamos em nos separar da moderna incredulidade que é o novo paganismo. Nunca tive mais certeza de que nossa posição nos últimos 20 anos foi correta. Diariamente sinto a mão do Senhor sobre o meu ombro. Então o Schaeffer achava que tudo isso confirmava que ele tinha que criar uma igreja totalmente separada do contato com a cultura secular. Mas ao mesmo tempo que ele tinha essa sensação, o gosto dele pela cultura crescia a cada dia. Então ele ganha essa convicção de que ele tem que ajudar os europeus, mas ele ainda não sabe exatamente como ele vai ajudar os europeus. Aí ele relata a sua experiência à junta de missões e ao Concílio Americano de Igrejas Cristãs, que era esse concílio que tinha sido feito para se opor ao Concílio Mundial de Igrejas. Era um concílio mundial fundamentalista, né, por assim dizer. Então, esse concílio decide dar um passo mais ousado e organiza uma conferência na Holanda, né,
que na verdade em Den Haag, não exatamente em Amsterdã, no centro, na Kloosterkerk, que eu vou mostrar aqui. Esse evento fica programado para ser de 12 a 19 de agosto de 1948, e eles escolhem esse lugar justamente para confrontar o Concílio Mundial de Igrejas e fundar um outro concílio paralelo. E nesse evento, quem é que o Francis Schaeffer encontra? Hans Rockmacher. Quem lê Hans Rockmacher aqui? Alguém conhece Marcos Almeida, Palavra Antiga? Ó, gente, o pessoal não conhece. Tem até uma música por Rockmacher. Depois você procura Rockmacher no YouTube. Acho que nós vamos ter que tocar aqui, hein? Uma hora nós vamos ter que botar aqui para os irmãos ouvirem. Então, a filha do Hans Rockmacher veio ao Brasil há 2 anos. Foi em Natal, um congresso em Natal, quando foi lançado a biografia do Rockmacher. Mas então, o Rockmacher foi fundamental para o ministério do Schaeffer consolidar e o Labrie ser fundado. Veja só que história interessante que a Edith conta no The Tapestry. Eu só queria saber sobre o horário, a gente tem que dar um intervalo, né? 5 minutos. Ótimo. Então, nós estamos nesse período aí, né, de 1945 a 48, quando o Schaeffer está nessas viagens que está fazendo na Europa, e aí ele fez aquela viagem, voltou para os Estados Unidos, e agora eles organizam esse congresso. E lá tinha uma série de palestras, um monte de gente falando. E aí, isso é a Edith Schaeffer contando, encostado na parede histórica por causa do edifício da Kloosterkerk, que era bem antigo, um jovem crítico de arte, ainda se preparando para o doutorado, mordeu o seu cachimbo. Era crente, tá, gente? E habilidosamente começou a falar com Francis sobre arte. Eles falaram sobre arte e história, arte e filosofia, arte e arte. E uma pequena chama começou quando as duas mentes se acenderam mutuamente. Foi a primeira conversa de Hans Rockmacher e Francis Schaeffer. E Hans, em sua impetuosidade estudantil, disse: "Está vendo essas pessoas aí?", apontou com o cachimbo. "Elas não entendem nada. Mas você e eu conseguimos conversar e compreender um ao outro." E aí eles começam a conversar e viram a noite conversando, até outro dia de manhã. Viram a noite conversando. É muito interessante essa história, sabe? Então esse aqui é o Hans Rockmacher, o lendário Hans Rockmacher, historiador da arte, fundador da cadeira de História da Arte da Universidade Livre de Amsterdã. Foi o cara que mais influenciou as ideias sobre arte de Francis Schaeffer. Ele está aqui com o seu cachimbo, do qual ele nunca se separava, né? Os irmãos podem ver. Naturalmente, para o Schaeffer foi um choque, porque ele vinha de um contexto fundamentalista, de abstinência absoluta, separação e tudo, e o cara mais legal que ele encontrou na Holanda não largava o cachimbo. E o Rockmacher era realmente genial. Quando você ouve as palestras dele, gravadas, que tem no Labrie, né? Muitas palestras, você encontra no Labrie Ideas Library, na internet, mas algumas não estão lá. E é genial, tem a conjunto das obras completas de Hans Rockmacher também, são 6 volumes, grossos, como o do Schaeffer também, cheio de material, tem livros sobre Mahalia Jackson a música gospel e o jazz, ele tem artigos sobre Gauguin, ele tem sobre o barroco holandês, textos teológicos, é uma imensidão de discussões sobre arte e cristianismo, todos a partir de uma matriz cristã clássica, né? E essa é a Kloosterkerk. Então, gente, eles encontram aqui, ele está mais velho, tá? O Rockmacher era mais jovem nessa época. O Hans Rockmacher teve uma história bem difícil, ele não era cristão, mas ele foi lutar no exército, ele namorava uma moça judia, e ele foi para o exército. No exército ele foi aprisionado e ficou num campo de prisioneiros. Nesse campo de prisioneiros ele encontra Jesus e também decide que ele vai estudar filosofia. E ele é orientado pelo Meekes, que era um filósofo cristão, amigo de Doivert. Ele é orientado a estudar a filosofia de Doivert, porque ele estava estudando Kant e ele ficava pensando, tem jeito de juntar filosofia com o cristianismo? Aí ele descobriu por esse filósofo que tinha a filosofia reformada, a filosofia cristã. Aí ele entra nessa filosofia e fica maravilhado. E ele falou assim, eu vou ser filósofo. Mas aí ele, na verdade, no início ele fala assim, eu vou desenvolver o senhorio de Jesus, descobrir o que o senhorio de Jesus significa em alguma área.
E aí ele perguntou para o Max, que área que não tem ninguém, que ninguém fez nada ainda? Aí o Max falou assim, ninguém fez nada na área da arte. Aí ele falou, então eu vou fazer. Só que no início ele queria ser músico, ou ele queria ser artista. Não, acho que não era músico, mas ele queria ser artista. Mas ele descobriu que ele não era um artista muito bom, ele não ia ter futuro. Então ele decidiu ser um historiador da arte. E foi um sucesso absoluto. É provavelmente o principal teórico evangélico da arte que já existiu. Tem outros que contribuíram e tal, mas se você falar assim, um dos principais liberais foi Paul Tillich. O principal teólogo da arte católico é Hans Urs von Balthasar. E o principal evangélico é Hans Huckmacher. Mas o Huckmacher, então, ele começa a conversar com o Schaeffer e, e ele questiona essa linha que o Schaeffer estava indo. E olha só o que o Huckmacher diz, e com isso nós vamos encerrar a nossa primeira parte. Mas isso é extremamente importante para entender o ministério do Schaeffer e o impacto do Schaeffer nos Estados Unidos e o próprio Labrie. Olha só o que o Huckmacher diz sobre esse encontro. Foi em 1948 que eu encontrei Schaeffer. Eu estava bem insatisfeito com o cristianismo holandês, que eu sentia, em alguns casos, abaixo do que deveria ser, especialmente no nível da fé pessoal e na forma de andar com o Senhor. Ele achava o pessoal holandês muito fera na crítica da cultura, na filosofia, na teologia, mas espiritualmente frio. Por outro lado, eu senti que o cristianismo anglo-saxônico realmente carecia do insight intelectual que havíamos desenvolvido na Holanda. De fato, né, se você for ver a produção intelectual do cristianismo norte-americano, ela é basicamente teológica. A aplicação desses autores a diversas áreas da filosofia, da cultura, a academia, a política, a filosofia, a ciência, a literatura e tal, é meio pobre mesmo. Então o Huckmacher olhou e viu esse desnível. E aí olha o que ele diz. De certa forma, o que eu e o Dr. Schaeffer tentamos fazer foi fundir essas duas coisas para transformá-las em uma coisa nova. Juntar a valorização da crítica cultural, o cristianismo intramundano do calvinismo holandês, com a ênfase na piedade e na caminhada com Cristo e na santificação do calvinismo anglo-americano. E isso foi o Labrie. Foi uma tentativa de juntar essas duas tradições. E isso é bem interessante. É por isso que até hoje o pessoal do Labrie não encaixa com nada. E às vezes os calvinistas brasileiros ficam perguntando, né, por quê? O Huckmacher explica aqui. Uma coisa nova. Eles realmente tentaram fazer uma coisa nova. Não é abandonar as bases do calvinismo, mas é uma coisa nova. Então, quem quer ler Schaeffer precisa saber disso, porque não dá para encaixar o Schaeffer totalmente numa forminha de uma teologia reformada denominacional X ou Y. Não encaixa. É realmente uma coisa nova. Mas não é uma coisa nova, na minha opinião, que se afasta dos fundamentos da tradição reformada, não. Pelo contrário, eu acho que aprofunda e desenvolve suas implicações para o nosso contexto, que é um contexto pós-iluminista. Então, depois do nosso intervalo, nós vamos tratar da ida do Schaeffer e da Edith para a Suíça, quando eles finalmente fundam Labrie. E aí a coisa começa a andar bem mais rápido.